Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Salvando Vidas e hoje estamos aqui para dizer que não cabe a nós julgar. Eu gostaria de trabalhar dois aspectos. O primeiro deles com relação à nossa humanidade. É necessário que a gente saiba que os nossos desejos, eles nem sempre vão de acordo com aquilo que a sociedade espera da gente ou que as religiões esperam da gente. Representantes das religiões querem enfiar a goela abaixo que algumas coisas devem ser de determinada forma. Existem muitas coisas, muitas religiões, muitos líderes que ao invés de ajudarem as pessoas, acabam fazendo com que as pessoas sofram mais, por querer impor ideias que não condizem com a realidade. Então, para ilustrar um pouco isso, eu vou contar alguns causos. Lá pelos meus 16 anos, eu fui dar uma mensagem sobre pais e filhos num retiro da igreja. Eu me lembro claramente de, naquela mensagem, eu dizer que eu já desejei a morte do meu pai. Nossa, Juliano, você é um monstro. Não, não sou. Calma, entenda todo o contexto, né? Por quê? Porque naquela época aconteciam coisas que me magoavam. Não tinha uma boa relação com meu pai e isso fazia eu sofrer muito. E ele tinha atitudes que me deixavam com muita raiva. Então, sim, eu cheguei em algum momento a desejar que meu pai morresse. Não significa que eu faria alguma coisa, não significa que eu ainda quero, mas aquelas coisas que aconteciam faziam com que eu sentisse isso, né? E aí, imagina se desde lá dos meus 16 anos eu viesse carregando uma culpa de que, ai, eu sou um monstro, como que eu pude pensar uma coisa dessa? Meu Deus do céu, e ia estar sofrendo, somatizando com alguma doença, problema de ansiedade, depressão. Então, a partir do momento que eu entendo que às vezes sentir algumas coisas que é politicamente incorreto, é natural, é normal e que a gente, enquanto ser humano, a gente tem essas sensações e a gente pensa algumas coisas que incomodam as pessoas, é libertador, porque eu deixo de carregar um sofrimento muito grande por causa disso. O segundo caso, certo dia, na casa da minha namorada, a cachorrinha dela passou na minha frente e aí eu falei, nossa, me deu uma vontade de dar um chute nesse cachorro. Nossa, Juliano, você é um monstro mesmo. Não, eu jamais faria isso, até porque ela é bem boazinha, mas foi um pensamento que passou pela minha cabeça, né? Ainda falei para minha namorada, ela regalou os olhos. Aí eu aproveitei a situação para explicar isso, que nem sempre os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles vão de acordo com aquilo que a sociedade espera, né? Então que é normal, eu preciso entender isso, eu preciso aceitar isso e não ficar gerando culpa em cima de culpa e sofrimento em cima de sofrimento por coisas que eu penso. Agora imagine isso nas religiões. A pessoa vem e fala para você, isso é pecado, isso é maldade, isso é o capiroto, tá tentando e não sei o que, ppp, né? As pessoas começam a sofrer, por quê? Porque elas têm esse tipo de pensamento e não adianta se enganar que não tem, procura aí que você vai achar, mas as pessoas começam a se torturar por não aceitar, porque, né, os religiosos dizem, ah, você não pode isso, você não pode aquilo, mas você está pensando, você tem pensamentos. E aí vira um sofrimento muito grande. Por quê? Porque eu não aceito que eu posso pensar coisas que o meu pastor, o meu padre, o meu líder religioso não vai aceitar. Entenda que é normal a gente ficar insatisfeito com algumas coisas. O que eu não posso é tornar essa insatisfação um problema gigante na minha vida. Muito pelo contrário, é uma coisa que eu preciso aprender a resolver, aprender a entender e avaliar se que eu posso fazer para deixar de tornar isso um incômodo. E por fim, o segundo aspecto é que não cabe a nós julgar. Eu conheci uma pessoa que ela era tão preocupada com esse tipo de julgamento, era uma pessoa que tinha um problema alérgico que ela, sempre que ela ficava nervosa, atacava a pele do rosto dela, ficava muito irritado, chegando a ferir o rosto dela, né? Ela ficava tão nervosa julgando os outros que uma vez numa novela ia ter um julgamento e ela ficou tão nervosa com o julgamento, tão nervosa com o julgamento, que no outro dia ela acordou com o rosto todo machucado. E aí parece engraçado, mas é o tipo de coisa que a gente se submete todos os dias e nem percebe às vezes.
e sofre muito por causa disso. Ainda bem que hoje ela está bem melhor, já não sofre mais com julgamento de novela, por entender esses conceitos. E aí vamos dramatizar um pouco mais o negócio. Se eu vejo um cara tentando abusar de uma criança, a minha vontade é de matar, mas eu não posso fazer isso, né? Se eu for lá e fizer um negócio desse, quem pode ir preso ainda sou eu, né? Se não provar, não configurar que a situação era tal e tal e tal, quem se dá mal sou eu. Então o que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é entrar em contato com a polícia e falar, olha, está acontecendo isso e isso, pelo amor de Deus, corre para que algo pior não aconteça. E aí, na medida do possível, eu tentar evitar que algo pior aconteça. Aí o policial chega. O policial pode sacar a arma e dar um tiro no cara? Não pode, porque senão ele que vai responder pelo processo. Então o que ele pode fazer? Ele tem que pegar, levar para a delegacia. Aí o delegado vai abrir inquérito, vai fazer não sei o que, vai encaminhar não sei para onde, vai, chega no juiz. O juiz vai julgar. Ah, Juliano, então o juiz que julga. Também não é bem assim, né? Vamos só imaginar aqui, né? O juiz tem um amigo de infância, que ele gosta muito da mãe desse amigo de infância. O cara vai lá e mata a mãe desse amigo que ele tanto gosta. Ele pode julgar, dar 700 anos, 1000 anos para a pessoa? Não pode. Diz na lei de 6 a 30 anos, né? Não estamos discutindo o aspecto jurídico da coisa, mas é mais ou menos assim que funciona. De 6 a 30 anos. Mas até o julgamento do juiz não é feito do jeito que ele quer, né? Ah, Juliano, então é Deus que julga. Calma. Enquanto não sair alguém aqui do plano material, ir lá no céu e chegar e falar, ô God, ô Deus, ô Papi, o senhor mandou lá a lista do que não pode fazer, mas o senhor não mandou as consequências, o pagamento, né? Então tá bagunçado o negócio na terra. Aí Deus vai olhar assim, ô meu filho, deixa o pai ver. Verdade, papai não colocou a sentença. Não, mas eu vou arrumar aqui. Aí o cara sai lá do plano astral, volta pra cá, fala, ó, acabou o sistema judiciário, acabou a bagunça, né? Agora nós vamos aqui, ó, Deus me deu a cartilha aqui, nós vamos julgar do jeito que Deus julga. Então, enquanto não acontecer isso, não adianta vir falar que Deus julga assim, Deus julga assado. Líderes religiosos fazem um verdadeiro terrorismo na cabeça das pessoas com essa ideia de Deus isso, Deus aquilo, Deus... Ou Deus cuida da nossa vida, julga, arruma, faz com que as coisas aconteçam de determinadas maneiras, ou ele deu o livre-arbítrio. Porque gramaticamente não dá para ser as duas coisas. Eu acredito que Deus deu o livre-arbítrio, né? Então depende da gente fazer as coisas. A gente já falou em outro vídeo que as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Tem gente que na vida vai fazer coisa errada a vida inteira e não vai ser punido. Tem gente que só vai fazer coisa boa e nunca vai ser reconhecido. Aquele caso da Isabela Nardoni lá. Nossa, ficou todo mundo revoltado, que não sei o quê, que esse cara precisa ser condenado, esse cara isso, esse cara aquilo, não sei o que, esse sofrimento. Cara, enquanto eu tô cuidando da vida do outro lá, eu não tô cuidando da minha. Eu tô perdendo tempo da minha vida, eu tô atrasando a minha vida. Né? Então, fulano que me fez mal. Não adianta você ficar vivendo, alimentando uma raiva de uma situação que o outro errou. Se foi um erro do outro, segue sua vida, cara, toca a sua vida. Né? Não adianta ficar sofrendo, vivendo, remoendo aquela culpa, aquela coisa, aquele ódio. Existe uma diferença muito grande entre perdoar e aceitar. Né? Perdoar, você pode perdoar. Não precisa viver remoendo, não precisa ficar guardando as coisas. Agora, você não precisa aceitar, né? Se a pessoa te traiu, não consigo perdoar. Perdoa, larga, deixa essa pessoa viver, seguir a vida dela. Agora, aceitar você não é obrigado, até porque quem faz uma vez pode fazer duas. Vamos se concentrar em viver a nossa vida, em cuidar da nossa vida. Não cabe a nós julgar. Não adianta viver remoendo coisas, esperando que, não sei o que fulano... Para de perder tempo cuidando da vida do outro, sofrendo com os erros dos outros. Bom, eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira e até a próxima.